sim, o maior número de empresas com o maior quantitativo de lançamento. Então, nós trabalhamos com cortes, né, de valores, empresas, para poder otimizar, como eu falei. Não faz sentido você ter um trabalho de fiscalização, às vezes, em uma coisa que não tem nenhum êxito fiscal ou algo assim. Êxito fiscal talvez não seja o nome ideal, né, mas assim, faz parte do trabalho, essa questão de cobrança e lançamento. Claro que se tiver uma empresa, ainda que pequena, que tem alguma ilicitude, a gente faz, a gente analisa. Agora, simplesmente fiscalizar por fiscalizar, não, vou pegar essa empresa aqui, pequenininha, não tem nada, mas vou olhar. Não faz. Isso é eficiência, né? Eficiência do serviço público. Então, você precisa focar naquilo que pode dar resultado. Então, nós temos esse trabalho na gerência de fiscalização. E a gerência de cadastro cuida do alvará comercial. Ele não cuida da licença, do alvará de licença, viabilidades, coisas assim. Isso é urbanismo. Então, poxa, tem um comércio irregular, quem fiscaliza esse comércio irregular é o urbanismo, não é um auditor fiscal. Se ele tirou o alvará, se não tirou o alvará, isso é o urbanismo, que cuida, tá? Porque não é uma questão fiscal. Pode ter pode não, né? Replica, se for serviço, replica na questão fiscal. Mas, em tese, depois que for fiscalizado, verificado alguma irregularidade, isso é enviado para a fiscalização. Mas nós não fiscalizamos regularidade de alvará nas empresas. Na verdade, a gente não vai mais na rua, né, hoje. Não lembro a última vez que a gente foi para a rua. Mas mais uns... No mínimo, eu estou há 6 anos na gerência, 6, 7 anos na gerência, foi mais de 6, 7 anos. Que a gente não vai na rua mesmo, sabe? Bater lá, tudo bem, né? A gente fez, claro. Você pode ter uma operação ou outra que precise. Então, eu estou fiscalizando uma empresa que disse que foi embora da cidade. E ela não foi. Aí sim, você faz uma diligência, é diferente. Você vai lá verificar se o estabelecimento prestador está em Curitiba e você faz a autuação se tiver. Mas, assim, é diligência, não é aquela fiscalização, estava andando na rua, encontrei alguma coisa. Não é assim. Então, você faz diligências. Cartórios também, você tem regras que não permitem tirar os livros do cartório. Então, você vai no cartório a fiscalizar. Mas, assim, é exceção da exceção, né? Um contribuinte que falou que metade do que ele fazia era serviço e metade comércio. Né? Aí a gente discordou, dizendo, é tudo ISS. Né? Ele dividia a parte da máquina de lazer do lazer. Então você vai lá, não é bem esse caso, mas eu vou ilustrar. Você ia jogar uma máquina, exemplo. Né? O jogo é ISS, tudo. Aí ele fazia assim, né? Você pagava lá R$100. Tal. Ele emitia uma nota de R$50 de ISS e R$50 da máquina. Tipo de serviço de comércio. Como se ele locou a máquina, né, e jogou. Não faz sentido nenhum. Entende? Ninguém loca a máquina de jogar. Você joga. Isso é lazer. A máquina é o meio que se joga, mas você não pode separar a máquina, preço da máquina, como se você tivesse... Porque daí é aquela coisa, tá, mas se eu loquei a máquina, eu posso pegar a máquina e tirar ela de lá? Não, a máquina tem que ficar lá. Então, não faz sentido. Então, aí você vai lá só para fazer uma constatação dizendo, de fato, não tem comércio, é só serviço. É muito raro. Se nesses 7 anos aí, se nós fizermos umas 5 diligências, tirando cartórios, né, que a gente foi, é muito. Diligência mesmo, porque é tudo informatizado, tudo... Essa questão de ir lá, né, vou numa academia, vou ficar contando quantas pessoas tem lá, quantas máquinas. Isso já existiu no passado, hoje não faz sentido, né? Então, sei lá, estimar. O ISS ele é pelo preço do serviço. Então, o contribuinte ele tem que emitir a nota pelo preço do serviço, não por um valor estimado. Né? A estimativa era uma ideia de você reduzir a sua negação. Já que eles não emitem nada, então paguem pelo menos uma estimativa. Mas não combina com a regra de incidência do ISS. Essa regra de estimativa não combina com a regra de incidência legal, né, do ISS. Então a gente cortou. Mas em termos de cadastro, né, o setor lá fez algumas questões que até tributário diretamente, direta e indiretamente. Implantação
direta com a rede SIM, desenvolvimento e implantação desse serviço para estabelecer comunicação direta e eficiente entre os sistemas municipais e a rede SIM, otimizando a troca de informações e garantindo a atualização em tempo real. Então, quem trabalha com cadastro precisa fazer essas atualizações para poder se comunicar com a rede SIM em tempo real. Daí, eu quero saber o que é S90. Daí tem as resoluções para verificar. Higienização do cadastro, né, gente? Você vai transmitir para o CGBS, provavelmente, muitas informações que estão no teu cadastro. Vai existir uma unificação cadastral. Já é unificado na Receita, né? Mas quando você vai para o município, às vezes tem uma bagunça de cadastro, né? Tem o cadastro de ISS, o cadastro de IPTU, o cadastro de ITBI, o cadastro da taxa. É a mesma pessoa, né? Não sei se acontece isso com vocês, não? Né? A gente tem alguns... Isso já melhorou bastante, mas antes existia assim, muitos cadastros. Então, a higienização cadastral. Qual cadastro que vale? O primeiro passo foi você estabelecer o oficial, qual que vale. E depois é você ir limpando essa base. É ideal que cada um tenha um cadastro. Não tem por que ter cadastro separado para IPTU, para ITBI. É um cadastro só. Então, isso aqui dá trabalho. Nossa, isso aqui... na tela não pega. A higienização de cadastro dá muito trabalho. Mas precisa. Né? Se você trabalha com execução fiscal, você já viu alguma execução que foi feita errado. Porque o cadastro está errado. É nulo, né? Então, porque o cadastro... Né, tem imóvel que cobrando IPTU de rua. Né? Tipo, já é rua há 30 anos. Mas não estou falando coisa de Curitiba, estou falando em geral. Né? Esse é um problema que pode existir. Tá? Então, esse é um problema que precisa ser resolvido. Você cobrar IPTU de um imóvel que não existe. Pense. Né? Então, higienização de cadastro é necessário, mas é trabalhoso. Bem trabalhoso. Implantação do CNPJ alfanumérico. Isso já tem que ter em desenvolvimento, porque quando vier, já é do dia para a noite, não tem transição disso. Já vai ter que estar liberado. O CNPJ como identificador único. Então, a ideia é, vamos assim dizer, eliminar a inscrição. E tem uma inscrição do município. Mas você concorda que se ele tem um CNPJ, já não... Porque tem um CNPJ e uma inscrição. Existem motivos lá atrás, tudo, né? Estou falando do passado. Estou falando agora, você pode unificar no identificador único. O CNPJ é igual ao nosso CPF, né? O RG que sai novo já é o número de CPF. Né? O número do RG de crianças mais novas já é o número de CPF, mesmo número. Então, por que não faz sentido ter dois? Não aparece mais não na nova. Oi? O RG não aparece na nova, só o CPF. Porque é a nossa identificação nacional, né? Então... E lá no QR Code, né? O documento que você anexar. Uhum. Mas a nossa informação, ela é nacional. Então, em tese, não teria por que ter um cadastro separado. Melhoras para a fiscalização. O cadastro é essencial para fiscalização e cobrança. Correto. Permanente melhorias, né, para direcionar os processos, as atividades que a empresa tem. Então, a fiscalização, ela se baseia muito no cadastro. Se a empresa está ativa, se a empresa está baixada, se as atividades que ela cadastrou, a fiscalização se baseia muito nas informações de cadastro e isso precisa estar atualizado. Inclusão dos campos para informações da reforma tributária. Desenvolvimento e inclusão de campos para armazenamento de informações cruciais para a reforma tributária com impactos na rede SIM, como o cadastro imobiliário brasileiro. Então, você vai ter que começar, né, a vincular a questão da base cadastral tua com esse CIB, porque ele vai ter uma ligação com o IBS depois. Né? Quando você colocar na nota fiscal uma alocação, quando for aplicável, o que você vai colocar? Vai ter um campo para você destacar o CIB, que é daquele imóvel. Então, isso também precisa começar a pensar. Tá? Ok? No nosso cronograma ali, nós tínhamos uma pauta sobre liberdade econômica. Tá? Não sei se vocês viram. E, basicamente, né, como é que os municípios se adequam à liberdade econômica? Principalmente por meio de uma liberação, né, do alvará de forma mais célere e com uma liberação maior de atividades que apresentam algum tipo de risco. Então, você pode tanto eliminar atividades que não necessitam, às vezes, de passar por bombeiro, passar por saúde, enfim. Ou você pode, às vezes, emitir um alvará provisório,
e ele fica com prazo para regularizar. Isso é dentro de um escopo que a gente chama, né, comumente de liberdade econômica. Então, Curitiba criou esse programa, Facilita Mais, tá? Que dobrou, então, as atividades isentas de alvará e é líder em desburocratização na abertura de empresas. Então, é a cidade com maior número ali de desburocratização nessa matéria. Tá? Sobre o Facilita Mais, né? O novo decreto regulamenta a Lei de Liberdade Econômica, considera um marco para a desburocratização e modernização do ambiente de negócios. Com ele, empresas enquadradas como de baixo risco podem iniciar as operações imediatamente após consulta de viabilidade e autodeclaração, sem a necessidade de licenças sanitárias, ambientais ou do Corpo de Bombeiro. Claro que tudo feito um estudo, né? Você não vai liberar um hospital assim, né? Mas existem atividades que não apresentam nenhum tipo de risco. Você deixar essas licenças para aquilo que realmente apresenta uma necessidade. Você vai abrir uma loja, né? Precisa ter a licença. Agora, você vai abrir uma loja de né? Então, claro, existem requisitos, saída, coisa assim, mas isso não está vinculado a uma vistoria nesse momento, né? Você tem que cumprir as regras gerais. Então, nesse caso, para várias atividades foram dispensados esse requisito. Não, daí se for necessário você não pode fazer nada, né? Quando tem a obrigação, você tem que solicitar. Agora, o problema né? Então, o que você pode fazer no seu município nesse caso, aquele copia e cola, né? Acessa o decreto, acessa a lei e verifica. Poxa, podemos replicar, né? Não é errado copiar nesse caso, né? Aquilo que está dando certo, pode replicar, trazer as mesmas entendimentos, tá? Atualmente, Curitiba é a capital mais rápida na abertura de negócios do país, 2 horas. Né? Então, 2 horas, abriu, tem o CNPJ, alvará, pode trabalhar. Tá? Curitiba é a segunda capital mais amigável para negócios do país, né? Capital paranaense com 1.164 atividades enquadradas na Lei de Liberdade Econômica ficou apenas atrás de Porto Alegre, com 1.178. Por que acontece isso? Porque, claro, cada município tem seus órgãos de controle que vão decidir. Então, não é somente assim, puxa, eles têm 1.078, vamos colocar mais vamos colocar mais 15, a gente passa, não é assim que funciona. Segundo no Brasil, entre 5.568 municípios, é um êxito, né?